Olá! Estamos aqui de novo com na nossa playlist de Espíritas Progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o André Oliveira, de Americana, São Paulo. A gente estava aqui já rindo um pouco e nós vamos logo para o nosso bate-papo. Querido, seja bem-vindo. Te apresenta aí para esse nosso grupo tão querido, que é o grupo do meu canal, e vamos bater papo. Olá, Suzy, boa noite a todos os participantes aí, o pessoal que acompanha o seu canal, né, os espectadores virtuais aí do seu canal. Fiquei muito feliz com o seu convite, né? Atualmente, assim, os convites têm sido poucos, mas têm sido de qualidade. Ai, que bom! Então, assim, eu fiquei muito feliz com o seu convite e com a oportunidade de estar contribuindo aí para o seu canal. Obrigado por ter me chamado. E boa noite para você e para os ouvintes, para os espectadores. É bom que a gente comente com a nossa comunidade, a minha comunidade, que a gente nem se conhecia, né, André? A gente só se encontra de vez em quando, assim, virtualmente, num grupo nosso lá do WhatsApp. É verdade. Verdade. A gente está se conversando pessoalmente, praticamente junto com o pessoal que está assistindo, né? Exatamente. A gente está se conhecendo, todo mundo junto. É verdade. Legal. É verdade. Eu Isso adoro. É legal, eu gosto também. Eu sempre digo, André, para o pessoal que aceita participar, que pode parecer brincadeira, mas isso que a gente faz é um trabalho espiritual também. Sabe? Da gente conversar sobre a nossa espiritualidade, e as pessoas que estão nos ouvindo daqui a pouco se sentem representadas, né? E pensam, olha, isso acontece comigo também. Me fala, como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Pode contar com detalhes. A gente tem tempo. Precisa de tempo. Eu falo pelos cotovelos e joelhos. Tranquilo. Olha, é assim, o espiritismo ele foi entrando assim na minha vida bem devagarzinho, né? Começou com as minhas dúvidas de infância acerca da bondade e justiça divina, né? Eu sempre costumo comentar que eu fiquei assustado e conversei com Deus uma certa noite, assim, depois de ler um livro que chegou na minha mão que falava sobre o Apocalipse, né? E eu tinha lá, acho que uns 10 anos de idade, por aí, e peguei aquilo na mão e li o livro ali, né, à noite, para variar, né, para aumentar o clima de terror. E a hora que eu terminei, que eu li ali os principais pontos ali do livro, eu falei, meu Deus, é assim mesmo, Senhor? Ai, que né? Não é possível. Eu falava, olha, se eu pecar ao ponto, né, de ter essa possibilidade aqui de ir para o inferno, o Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, porque não foi minha intenção pecar daquele jeito, né? Enfim. Mas e aí, essa dúvida, né, essa questão de, nossa, mas será que Deus é tão vingativo assim, castiga mesmo, né? E isso veio desde a infância, né? É difícil responder a essas questões, porque quando a gente pergunta para alguém, o que todo mundo costuma dizer é assim, olha, Deus, ele é muito bom, mas ele é muito justo também. Então, assim, olha, não brinca com ele, né? Segue o que ele fala, que aí tá tudo bem, porque se você não seguir, danou-se. E aí vem aquela pergunta, né? Nossa, mas como seguir a Deus então, né? Enfim, eu sei que essas dúvidas povoavam a minha mente desde sempre, né? E aí, um pouco mais adiante, eu trabalhava numa estamparia e um amigo, né, do dono da estamparia era espírita, e de quando em quando eu pegava os dois conversando, né? E às vezes eu estava por perto, ele conversando e tal. E o meu ex-patrão,
muito sarrista, né, ficava alugando ele com relação às questões espíritas, né? Porque via e que aí ele curtindo ali, né? E aí ele respondia de bom grado, tranquilamente, sem afetação. E eu falava assim, caramba, isso tem lógica. E parece que faz sentido o que ele está falando. Nossa, mas aí já é uma visão bem mais amena de Deus, né? E por aí vai. Bom, eu sei que certa feita, minha esposa hoje, na época, nós namorávamos, aliás, a gente já estava casado. Ela fazia curso de enfermagem, e aí uma das amigas da van emprestou para ela 2 livros. E nesses 2 livros, se eu não me engano, eram do Antônio Carlos, um autor que hoje, particularmente, eu já não me apetece tanto quanto antes, mas foi uma porta de entrada. Tem, né? muitos livros que a gente usa, né, para iniciar. Sim, foi uma porta de entrada para alguns conceitos que me pareceram ok na época, fizeram sentido, e aquilo me abriu o apetite para saber um pouco mais. Mas ainda não foi a hora. A gente estava fazendo aquecimento. A gente vivia rodeado por alguns espíritas, né? Inclusive, uma das tias da minha esposa é ainda até hoje, né? E sempre os assuntos muito curiosos, muito interessantes, muito lógicos, né? Até que a professora de enfermagem, de uma das matérias de enfermagem da minha esposa, também espírita, convidou ela para ir no centro, né? Vai lá conhecer e tal, né? Ela era evangélica na época, eu era à toa, e aí a professora convidou e ela falou, não, eu vou sim, mas ela tinha curiosidade. E aí ela comentou comigo, aliás, os 2 livros que foram emprestados pela amiga, eu li dentro da mesma semana. Eu consegui ler os 2, assim, eu praticamente engoli, né, os 2. E pasme... Os 2 do Antônio Carlos, do autor. Os 2, e pasme, né, assim, aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe, ao ponto de eu chorar enquanto eu li o livro. Nossa, né? André! Então, assim, foi uma experiência muito interessante. E aí a gente decidiu finalmente visitar a casa, né? Vamos no centro? Vamos. Aí foram juntos. Fiquei com o pé atrás, né? Eu falei, bom, se apagar a luz e aparecer alguma coisa, o povo começar a fazer umas coisas meio estranhas, ou falar algo que eu não concorde, que eu acho esquisito, eu não volto mais, né? E eu estou esperando alguém falar algo esquisito desde então. Isso já faz uns 20 anos, mais ou menos, né? Que legal. Então, assim, eu adentrei o espiritismo, acho que foi em 2000, né? Esse ano faz 21 anos. Fez, né? Mais ou menos 21 anos aí que eu tô dentro do espiritismo. E, assim, desde então, não parei. A gente não para, né? É um aprendizado constante. Quando a gente pensa assim, agora eu já estou entendendo melhor alguma coisa, daí surge um outro tema que tu pensa, putz, não sei nada disso, vamos estudar. É a vida do espírita. Exato. E curiosamente, nós caímos direto numa reunião de estudos, quando geralmente as pessoas entram, né, chegam ao centro pela reunião pública. De palestras, né? De palestras, vai lá, vê como é que né? Faz um test drive, né? Degusta um pouquinho do prato para ver se faz sentido, né? E eu caí direto numa reunião de estudos. E aí eu não saí mais. Inclusive, é a mesma reunião de estudos há 21 anos. Que legal, que legal! Já visitei outras, né? Mas essa daí eu falo para o pessoal. Tu permanece, então, praticamente na mesma casa, André? Sim. Desde todo esse tempo? Sim. Eu falo que eu vou desencarnar ali e vou me tornar obsessor dos que ficarem ali. Né? Capaz, tu vai ficar
na equipe de socorro. Vou. Ou de atormentados que precisarão de socorro. Sabe? Mas eu falo, gente, eu desencarno, mas eu volto aqui, tá? Tem um caso super, super curioso que aconteceu comigo. Porque eu fazia palestra, eu digo fazia, depois nós vamos conversar sobre esse lado. Tá eu digo bom. Fazia porque desde 2016, com todo o furdunço que deu no nosso país, né, desde o golpe, nunca mais eu fui convidada, porque eu me posicionei, né, contra toda essa loucura. Uhum. Mas eu fazia palestra, e um dia no final da palestra, é bem rapidinho, porque é bem isso que tu estava falando. Fica tranquila. O pessoal que estava na mesa me olhou assim e disse, Suzy, fica no finalzinho, porque nós precisamos fazer te dar um passe. Eu pensei, meu Deus, o negócio tá feio. Uhum. Aí eu fiquei. Aí um espírito se manifestou dizendo assim, mas por que vocês querem me tirar daqui? Eu estou aprendendo muito com ela. Eu comecei sendo um obsessor, mas agora eu estou gostando. Olha isso! Coisas que ela está falando. Por que eu tenho que ir embora? Aí, sabe o que eles fizeram? Eles convidaram o espírito para ser auxiliar ali no grupo de atendimento. E o espírito ficou lá trabalhando. Que coisa, não? Olha só. Isso é caso, impressionante. Né? É mais ou menos isso. Eu acho que eu vou ser um desses aí. Vai ser um desses. Eles vão te doutrinar lá e tu vai ficar lá ajudando nos atendimentos. Eu vou. A gente se diverte, né? Sim, me conta. Eu já te disse que desde 2016, para mim, a situação ficou bem complicada, né? Aqui. Uhum. Como é que ficou? Como é que tu sentiu a situação dentro do centro, a questão mesmo de 2016? Vamos usar 2016 como meta, assim, como parâmetro, né? Mas depois teve a eleição de 2018 também, que foi barra pesada. Como é que tu te sentiu? Uhum. Como é que foi o clima dentro do centro? Olha, é curioso esse ponto dentro do centro que eu frequento, os ceareiros aqui de Americana, porque as pessoas, é interessante, elas falam de política, mas assim, de uma forma muito indireta, e digamos que antes de todo o furdunço de 2015, 2016, parece que todo mundo concordava muito tranquilamente com pontos de vista assim, absolutamente pacíficos, que são consenso dentro do espiritismo, né? Sim. Então, assim, a política, ela sempre apareceu quando a gente falava, por exemplo, que era preciso que programas sociais mais voltados, né, para o pobre, para aquele que está na rua, enfim, para as mães solteiras, aquela coisa toda, né, deveriam ser trabalhados. Mas ficava tudo muito aí. Depois disso, eu diria que recaiu sobre a casa, sobre o centro, o medo de falar sobre temas que tocam diretamente no aspecto político da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? Quando a gente criticava antigamente o governo, era muito simples e tranquilo a não gente tinha falar. Ódio, né? Que os governantes, de forma geral e genérica, não permitiam políticas mais produtivas, mais positivas para os menos assistidos. Era muito tranquilo isso. Hoje não. Hoje, quando você fala, parece que a pessoa vai ficar medindo as suas palavras e querendo pescar se você é de direita ou se você é de esquerda. Sim. Porque a partir daí ela vai ver se você é amigo ou inimigo. Né? E assim, eu particularmente, eu nunca tive essa divisão clara na minha cabeça. Né? Eu nunca fiquei pensando em espectro político, extrema-direita, direita, centro, centro-esquerda, esquerda, extrema. Isso nunca passou pela minha cabeça. O que sempre me norteou era
essa ideia aqui, para mim, faz sentido, é positiva, para mim não faz diferença de que lado ela está vindo, né? Ah, isso aqui é ruim, é pernicioso, também não faz diferença de que ponto ela está vindo. Mas hoje a gente sabe, né, acaba sem querer observando mais isso. E a gente acaba observando uma predominância, infelizmente, de algumas ideias em algumas esferas, né, mais para um lado, mais para o outro, enfim. Então, assim, dentro da casa, permaneceu, né, aquela coisa assim, não tratamos de política diretamente, não falamos de política, mas nós falamos dos temas que depois acabam naturalmente vazando para a esfera política. E aí, cada um é cada um, você vai exercer a sua cidadania dentro do espectro político como você achar que deve, se orientando por aquilo que a gente estuda aqui, que aí é aquilo que eu falei para você. Parece ser consenso, né? Mas hoje em dia já não parece mais. Hoje em dia tá estranho, né, André? Tá bem estranho, sim, na verdade. Sim, né? Sim, porque tá bastante. Nós que nos autodenominamos espíritas progressistas, para poder fugir daquele carimbo, né, de espíritas super conservadores e apoiadores do inominável, e nós tivemos a necessidade de usar esse título, espíritas progressistas. E a gente sabe que nós somos minoria esmagadora, né? Dentro do movimento espírita. Mas também as coisas estão acontecendo e muita gente está começando a perceber, sabe? Ai, caiu. Muita gente começando a perceber que, como tu disse, não tem nexo. Não tem nexo. Nós apoiarmos medidas e pessoas, né? Posturas, né? Posturas e lideranças e palavras que beiram o ódio, né? Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. E me conta como é que aconteceu, porque eu sei que o grupo lá de Espíritas Livres é um grupo muito progressista, muito progressista. E eu não estou falando de questões partidárias, estou dizendo realmente assim, humanismo, né? Direitos humanos e tudo mais. Como é que tu ficou sabendo, e se ficou sabendo, da existência do movimento de espíritas progressistas? Como é que aconteceu isso, assim, de surgir essa? Eu sou muito atuante em rede social, né, em Facebook, na verdade. Sim. Não redes sociais. Sim. Eu tenho Twitter, mas eu não uso. Eu tenho Instagram, mas eu não tenho nenhum amigo no Instagram. Nem quero ter. O Instagram é uma zona de descompressão para mim do estresse do Facebook. Do dia a dia. Lá eu só estou para ver coisas que me agradam. Ponto. O Facebook, ele é o ponto de contato com a realidade dura que a gente vive, né? Então, Sim. assim, eu sou muito atuante. É um tipo de militância, né? Eu diria até assim, é uma atuação mesmo de formiguinha, né? E aí o que acontece, né? Eu acho que isso é um fenômeno relativamente novo que veio com o advento das redes sociais. A gente se envolver mais com os temas diversos da nossa sociedade. Isso eu acho extremamente positivo. E isso é uma consciência e também uma postura que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Por isso que, para mim, não vale aquela pergunta que muita gente faz para mim no Facebook, quando eu critico o que acontece atualmente, que eles viram para mim e dizem assim, onde é que você estava quando o PT estava roubando o país, né? E quando o Lula estava fazendo isso ou aquilo? Eu falei, no mesmo lugar que você. Eu estava na frente da televisão, sentado no sofá, babando de raiva de ver os políticos fazendo e acontecendo com o nosso país. Mas não só o Lula, não só o PT.
vários outros, né? A diferença é que o alcance da minha voz, da minha palavra, era o almoço de domingo de família e um churrasco, né? Eu não sou de ir para bar, de ir para restaurante, para ficar batendo papo com um amigo, né? E, assim, eu até gostaria, mas eu não tenho esse hábito. Então, ficava onde? Ficava na esfera familiar. Hoje não, com as redes sociais, a gente tem a oportunidade de multiplicar e reverberar aquilo que a gente pensa, tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Sim. Então, a partir de lá, eu comecei, já desde a época da crise de 2015, 2016, e aí eu vou falar para você que eu sou um Paulo de Tarso, tá? Eu antes fui Saulo, politicamente falando, né? Por quê? Porque no momento em que eu enxerguei, né? Enxerguei assim no sentido de entender, né? No momento em que eu entendia que a política feita pelo governo daquele momento ela era negativa, ela era ruim e tudo mais, eu critiquei tanto quanto eu apoiei o que veio antes, porque eu votei 2 vezes no Lula, né? Então, assim, eu votei 2 vezes no Lula e 1 vez na Dilma. A segunda vez eu não votei, porque eu não entendi que ela estava fazendo um bom trabalho. Então, eu critiquei, fui para a rua, pedi impeachment e ela caiu. Depois disso, veio a reviravolta, né? Como a gente chama em cinema, o plot twist, né, da trama. Tudo mudou. E aí, novamente, eu olhei, não, o que entrou no lugar é pior, mas muito pior, né? Se a Dilma era ruim, ela não chega aos pés do que a gente tem hoje, né? Eu costumo falar que para o pessoal, né, que são o PT, a Dilma, o Lula, seja lá quem for, são amadores do ponto de vista de acabar com o país perto do que está acontecendo hoje, né? Então, assim, eu fiz um outro caminho, né? E hoje eu enxergo muita coisa que antes eu não enxergava também. E que também é resultado desse processo de amadurecimento que parece que não, mas as redes sociais também trazem, né? Eu tenho um monte, Suzy, um monte de conceitos e ideias novas que foram revisadas num espaço de 5 anos, né? Do ponto de vista de direitos humanos, como você citou, patriarcado, machismo, homofobia, olha, comportamentos tóxicos, enfim, uma série de coisas que antes até eu achava, de certa forma, mimimi, mas hoje eu olho e falo assim, não, existe de fato racismo, né? Eu despertei para uma série de coisas. Graças a quem? Aos posts de gente que pensava diferente de mim desde então. E graças às redes sociais, né? Então, assim, é por isso que eu falo, eu meio que mudei da água para o vinho em vários pontos de vista, mas não que eu fosse também um calhorda antes, mas é que antes isso não era consciente. Tu era mais para o centro do que para qualquer outra coisa, né? Em termos de posicionamento político. Não, sim, eu diria que assim o conservadorismo, né, até religioso, né, que vive, né, ou sobrevive dentro do próprio movimento espírita, ele acaba fazendo a gente também fazer vista grossa para algumas coisas, sim. E achar que algumas coisas estão do jeito que deveriam ser. Que isso tudo está dentro dos planos divinos e que as coisas podem e vão melhorar, mas assim, eu vou fazer a minha parte aqui.
E eu fazendo a minha parte aqui, eu estou colaborando para as coisas melhorarem. Sim, de certa forma, até um certo ponto. Mas depois desse ponto, meu amigo, você precisa sim se posicionar. E ir para o Né? coletivo, né? E ir para o coletivo. Sim. Exatamente. E é aí que entra o Facebook também. Porque eu sei que eu atinjo pessoas que não necessariamente vão lá comentar no meu post, mas elas estão lendo, elas estão refletindo sobre o que está sendo dito e debatido. Então, assim, é o terreno ideal para você debater e combater ideias também que precisam ser revisadas. Né? E aí o Cleiton, vendo esse meu posicionamento, olha, finalmente cheguei na sua pergunta. Ai, que legal. Sim, para responder sua pergunta. Do grupo, o Cleiton, né? vendo isso, né? E vendo, né, o momento atual que a gente está vivendo, ele falou: vou criar um grupo. Porque o Cleiton, ele é um fundador de centro espírita virtual. Né? Ele agrega, ele é muito agregador, assim. Exato. Enquanto eu conheço espíritas que vão lá e fundam centros espíritas fisicamente falando, o Cleiton funda grupos de WhatsApp espíritas. Ele já fez um monte aqui na região. Sério? Que legal! Ele é um e ele é envolvido também com a coisa da arte espírita, né? Isso. Eu também sou... estou bastante envolvido nessa parte, mas eu estou de molho ultimamente. Sim. Mas, assim, aí ele fez o convite. Ele falou: André, e se a gente criar um grupo assim, assado? O que você acha? Eu falei: eu estou dentro. A gente precisa discutir. A gente precisa debater. A gente precisa se reunir, né? Para fomentar. O outro, né? Sim. E a partir daí ele criou lá o grupo, né? O Espiritismo Livre, né? E estamos lá, né? Dando canelada um no outro. Não, eu me divirto demais. Eu gosto dos debates. Não consigo participar o quanto eu gostaria. Porque eu ainda participo do Sejus, que é um grupo de estudo profundo, mais profundo. A gente pega um livro e trabalha aquele livro, né? Aí, quando termina, vamos para um outro livro. Então, é muito bacana a gente ver a diferença de posicionamentos, e isso enriquece muito, sabe? A gente cresce muito. Todos nós crescemos. Porque se a gente ficar falando o tempo todo com pessoas que pensam exatamente, a gente fica naquela bolha, né? Pensa exatamente da mesma forma, a gente não acrescenta nada. E essa é uma das ideias minhas, de trazer pessoas diferentes, sabe? Que pensam diferentes, que percorreram o caminho dentro do espiritismo de uma forma diferente. Né? Muito bacana, é muito bonito. Eu particularmente, assim, eu tenho apreço por estar próximo de pessoas que tenham opiniões divergentes, desde que, né, mantendo-se o devido respeito, né, a dignidade. Sim, não sendo fascistas, né, André? Não havendo ofensas, mas assim, eu gosto muito das ciências psicológicas, né? Então, assim, parte do meu interesse é porque eu também quero entender como essas pessoas pensam e por que elas pensam daquela forma. E dá para sentir dentro, né, daqueles que têm opinião divergente, claro, né? Você falou, menos os fascistas. Tem aqueles que eles têm um perfil aparentemente fascista, mas, na verdade, eles têm alguns motivos para achar que aquilo parece ser a coisa certa. Não são pessoas ruins necessariamente, né? Mas são pessoas que têm estruturas de pensamento que facilitam para que elas se identifiquem com determinadas ideias. Agora, aí sim,
existem as pessoas que realmente têm um pensamento torto, um pensamento Pervertido. perverso, não no sentido da psicanálise, mas perverso no sentido de realmente querer o mal do outro, né? De achar que eles são melhores do que os outros, né? Então, assim, aí há que se separar o joio do trigo, né? Então, assim, eu felizmente, né, para minha sorte, eu nunca precisei excluir nenhum amigo do meu Facebook. E eu faço uma força, inclusive, para isso. Mas, assim, eu fiz eles perderem a paciência comigo. Eu tive que excluir até primo, André. Verdade. Verdade. Então, a coisa chegou nesse ponto. Eu admiro quem consegue manter, mas, menino, eu não consegui. Eu testo a paciência deles comigo, assim, eu sou o cara que enche o saco mesmo, né? Mas, enfim, eu vou falando até eles desistirem de debater, né? E aí aquela coisa, Suzy, um conceito muito interessante, né? Que a gente ouve muito falar dentro do movimento progressista, de todas as esferas, tá? Não só do espiritismo, mas assim, de que nós precisamos ocupar os espaços. Sim, com certeza. Né? É aquela velha frase do Martin Luther King: o que me causa medo não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Exatamente. Então, assim... Nós até demoramos, né? Bastante. A gente tem que admitir essa falha, né? Nós demoramos bastante, assim, a nos posicionar. E eu acho que esse movimento, ele veio mesmo assim já para ficar, sabe? Não é uma coisa que vai passar com o tempo. Eu ia te perguntar se tu chegou a assistir aquele documentário, tem na Netflix, O Processo, que é um documentário a respeito do que aconteceu mesmo contra a presidenta Dilma. Vale a pena, André. Puxa vida, eu não assisti. Maria... Ana... Eu não me lembro o nome da diretora. Eu estou tentando lembrar o nome dela agora. Mas Vale muito a pena para que a gente consiga, de fora, depois que passou, tu consegue perceber todo o cenário que fazia parte daquele momento. E aí a gente começa a entender. Por isso que eu acabei indo para ali, ou indo para cá, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Como toda a população brasileira foi manipulada de alguma forma, sabe? E agora, né, o resultado é o que a gente está vendo aqui. Mas é muito importante, é muito bacana, como tu disse, né? Eu acho que a gente dá o valor que as redes sociais estão tendo para tirar o véu de muitas coisas, né? Sim. Olha, é um pouco... Sim. É um pouco dúbio o que eu vou falar agora, porque isso soa conservador, né? Mas, assim, tem uma frase do filme Matrix em que o Morpheus é questionado, né, se o Neo, né, o personagem Neo, era realmente o salvador, né, da humanidade e tudo mais. E o Morpheus, ele responde assim: onde todos veem o acaso, eu vejo um propósito, né? E aquilo me marcou muito. Lógico, eu fiz um link direto com o espiritismo também na época, cheguei a escrever artigos, né, falando sobre os pontos de contato do filme com a doutrina espírita, que é o despertar, né? Enfim. Tem muito do budismo também, tem muito da filosofia budista nesse filme. Tem, sair do automatismo, né, para pensar, para enxergar o mecanismo por trás da vida,
né? E o Matrix, ele tinha muito disso, e o Espiritismo tem também. Não é só acreditar por fé pura e simples, né? Mas aquilo me marcou. Então, assim, dentro do que a gente vive hoje, o que me conforta, às vezes, é eu pensar que, assim, não que o que está acontecendo foi provocado por Deus, não, mas foi permitido por Deus, para que a gente possa aprender com os nossos próprios erros e acertos. Se é assim na nossa esfera íntima, individual, é assim também na nossa esfera coletiva social, né? Enquanto civilização, enquanto povo. Então, eu penso que se há algo bom nisso tudo que está acontecendo, por exemplo, o fato de que aqueles indivíduos que estavam dentro do armário, os raivosos, os violentos, os preconceituosos, eles sentiram a oportunidade de sair do armário porque tinha um cara representando eles. Então, assim... Máscaras caíram, né, André? Exato. Máscaras e, assim, na cabeça deles, eles podendo exercer a liberdade de ser quem eles são. Mas, ao mesmo tempo, eles se mostram e eles nos dão a oportunidade de enxergar melhor os problemas que nós precisamos resolver, né? Então, é uma espécie de ferida, né, de uma infecção que estava dentro do organismo e que eclodiu. A partir do sintoma, você fala, agora a gente precisa tratar. Agora a gente consegue enxergar melhor, mais claramente, quais são os problemas que a gente precisa resolver. Né? É isso aí. Querido, então, eu podia ficar aqui conversando contigo horas, mas sabe que meu Zoom já está ali me apitando, né? Ele começa a dar um sinalzinho. Poxa vida, viu? Viu como foi rápido? Eu disse? Conversa eu te avisei, eu te avisei que eu falava pelos cotovelos e joelhos. Capaz, né? Capaz. Eu realmente gostaria de poder conversar muito mais. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vai marcar sobre algum outro ponto. Fica à vontade. Se quiser marcar um 2.0. Sim, eu estou tendo uma ideia de fazer com alguns amigos, né, virtuais, esquemas assim de pequenas palestras sobre assuntos que a pessoa mesmo escolha, e eu fiz no canal, eu já fiz uma com um convidado. Pensa no assunto, quem sabe tu faz uma palestrinha. Tá, pode deixar. Um tema que tu queira, tu escolhe, e dentro desse mesmo... Aí eu fico aqui bem quietinha só para te receber. Tá André, bom, tá querido, bom. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu, eu gostei muito de te conhecer, mesmo não sendo pessoalmente, é o mais próximo de pessoalmente que a gente pode ter agora nessa situação. Por enquanto, toda, né? Sim. Gostei muito mesmo. Um dia eu fico pensando que a gente poderia até fazer um encontro assim grande, né, para juntar os espíritas progressistas do Brasil. Isso seria lindo. Hoje isso é perfeitamente possível, um evento online, né? Eu acho bacana. Ia ficar muito lindo, E quem sabe até no futuro fazer alguma coisa presencial também, tipo um seminário, mas olha que lindo. Sim. Olha, eu só quero terminar a minha participação e contribuição para o seu canal dizendo que, assim, hoje eu estou tranquilo, né, de debater esses temas, de trazer temas sociais para dentro da esfera religiosa e tal, porque simplesmente o espiritismo é assim. Né? Quem é muito conservador dentro do movimento se esquece de que o espiritismo é progressista por essência, por natureza. Nasceu, né? Progressista já. E ele foi combatido pela ala conservadora religiosa da época. Então, de certa forma...
Pois né? é, de certa forma, hoje a gente está fazendo o mesmo caminho, mas assim, não há o que temer, né? Kardec falava que o espiritismo, ele é progressista, ele se atualiza, ele está aberto a novas ideias, ele vai sempre debater novas ideias, e lá a codificação não foi o ponto de chegada, foi o ponto de partida. Kardec falou isso. Exatamente. Né? Nós Então, precisamos assim, continuar essa caminhada. Sim, a gente não pode se acomodar e se cristalizar no século XIX. Exatamente. Tem sempre que estar atualizando e sem medo. Sem medo. Arregaçar as mangas. Querido, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Um grande beijo. Agradeço, viu, a oportunidade. Foi muito, muito boa a nossa conversa. A gente se vê. Quando estiver pronto o vídeo, eu te passo, vou publicar, e daí tu pode também colocar nos teus grupos, tá? Até a próxima. Maravilha. Até, Suzy. Um abraço para você e para todos aí. Tchau, tchau.